Tempo da Quaresma, terceira semana, sábado. 25. O fariseu e o publicano. 1. Necessidade da humildade. A soberba tudo perverte. 2. A hipocrisia dos fariseus. Manifestações da soberba. 3. Aprender do publicano da parábola. Pedir a humildade. 1. Tende piedade de mim, Senhor. Os sacrifícios não vos satisfazem, e se eu oferecesse um holocausto, não o aceitarias. Meu sacrifício a Deus é um espírito arrependido, um coração contrito e humilhado. Não o haveis de desprezar. O Senhor comove-se diante de um coração humilde, e nele derrama as suas graças. São Lucas apresenta-nos no Evangelho da missa de hoje 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Os fariseus consideravam-se puros e perfeitos cumpridores da lei. Os publicanos, que se encarregavam de arrecadar os impostos, eram tidos por homens que amavam mais os seus negócios do que o cumprimento da lei. Antes de narrar a parábola, o evangelista preocupa-se de sublinhar que Jesus se dirige a certos homens que se vangloriavam, como se fossem justos e desprezavam os outros. Já pelo início da parábola, se percebe que o fariseu entrou no templo sem humildade nem amor. Ele é o centro dos seus próprios pensamentos e o objeto da sua estima. Graças te dou, ó Deus, pois não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago a 10ª parte de todos os meus proventos. Ao invés de louvar a Deus, começa talvez de modo muito sutil a louvar-se a si próprio. Tudo o que fazia eram coisas boas, jejuar, pagar o dízimo. Mas a bondade dessas obras ficou destruída pela soberba. Atribui o mérito a si próprio e despreza os outros. Reza, dá graças pelo que faz, mas há nele muita autocomplacência, está satisfeito. Compara-se com os outros e considera-se superior, mais justo, melhor cumpridor da lei. A soberba é o maior obstáculo que o homem opõe à graça de Deus. E é o pecado capital mais perigoso. Insinua-se e tende a infiltrar-se até nas boas obras, fazendo-as perder essa condição e o mérito sobrenatural. A sua raiz está nas profundezas do homem, no amor próprio desordenado. E não há nada mais difícil de desarraigar e até de se chegar a reconhecer com clareza. A mim mesmo, com a admiração que me devo. Isso foi o que escreveu na primeira página de um livro, e o mesmo poderiam estampar muitos outros coitados na última página da sua vida. Que pena se tu e eu vivêssemos ou terminássemos assim. Vamos fazer um exame sério. Peçamos ao Senhor que tenha sempre compaixão de nós e não nos deixe cair neste estado. Imploremos todos os dias a virtude da humildade e façamos hoje o propósito de estar atentos às diversas e variadas expressões em que a soberba se pode manifestar e de retificar a intenção nas nossas obras tantas vezes quantas for necessário. 2. Alguns fariseus converteram-se e foram amigos e fiéis discípulos do Senhor, mas muitos outros não souberam reconhecer o Messias, que passava pelas suas ruas e praças. A soberba fez com que perdessem o rumo da sua existência e que a sua vida religiosa, de que tanto se gabavam, se tornasse vazia e oca. As suas práticas piedosas consumiam-se em formalismos e meras aparências realizadas de olhos postos na plateia. Quando jejuavam, desfiguravam o rosto para que os outros o soubessem. Quando oravam, gostavam de fazê-lo de pé e ostensivamente nas sinagogas ou no meio das praças. Quando davam esmola, anunciavam-no com trombetas. O Senhor recomendará aos seus discípulos: não façais como os fariseus, e explica-lhes por que não devem seguir esse exemplo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Com palavras duras, para que reajam,
chama os hipócritas e compara-os a sepulcros caiados, limpos por fora e repletos de podridão por dentro. Foi a vanglória que os afastou de Deus. Ela os fez procurar outro cenário para sua luta e os arruinou. Porque quando se procura agradar aos espectadores, conforme são os espectadores, assim são os combates que se realizam. Para sermos humildes, não podemos esquecer nunca que quem presencia a nossa vida e as nossas obras é o Senhor, a quem temos de procurar agradar em cada momento. Os fariseus, pela sua soberba, tornaram-se duros, inflexíveis e exigentes com os seus semelhantes, e fracos e compreensivos consigo próprios. Atam pesados fardos nos outros, e eles nem sequer com um dedo os querem levantar. O Senhor diz-nos: o maior dentre vós, faça-se vosso servo. Talvez uma das censuras mais duras que o Senhor dirige aos fariseus seja esta: nem vós entrastes, nem deixastes que o fizessem os que vinham dispostos a entrar. Fecharam o caminho aqueles que queriam guiar. Guias cegos, chamá-los-á o Senhor em uma outra ocasião. A soberba faz perder a luz sobrenatural tanto em relação à própria pessoa como aos outros. A soberba tem manifestações em todos os aspectos da vida. Nas relações com os outros, o amor próprio faz-os suscetíveis, inflexíveis, soberbos, impacientes, exagerados na afirmação do próprio eu e dos direitos pessoais, indiferentes, frios, injustos nos juízos e nas palavras. Compraz-se em falar escusadamente das suas ações, das luzes e das experiências interiores, das dificuldades e sofrimentos. Nas práticas de piedade, deleita-se em olhar os outros, em observá-los e julgá-los. Gosta de se comparar. Para se julgar melhor do que os outros, para lhes descobrir somente os defeitos e negar-lhes as boas qualidades, chegando até a desejar-lhes o mal. O amor próprio faz com que nos sintamos ofendidos quando somos humilhados, insultados ou postergados, ou quando não nos consideram, ou quando não nos estimam e obsequiam como esperávamos. Temos que fugir do exemplo e da oração do fariseu e aprender do publicano. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. É uma jaculatória que podemos repetir muitas vezes, pois fomenta na alma o amor à humildade também quando rezamos. 3. O Senhor está perto. Ele está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. O publicano dirige a Deus uma oração humilde e não confia nos seus méritos, mas na misericórdia divina. Mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. O Senhor, que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, perdoa e justifica esse homem. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. O publicano manteve-se à distância, e por isso Deus se aproximou dele mais facilmente. Que ele esteja longe ou não, depende de ti. Ama, e ele se aproximará. Ama, e ele morará em ti. Podemos aprender deste publicano como deve ser a nossa oração. Humilde, atenta, confiada, procurando que não seja um monólogo em que damos voltas em torno de nós mesmos, das virtudes que até julgamos possuir. No fundo de toda a parábola está latente uma ideia que o Senhor quer inculcar-nos: a necessidade da humildade como base de toda a nossa relação com Deus e com os outros. É a primeira pedra desse edifício em construção, que é a nossa vida interior. Não queira ser como aquele catavento dourado do grande edifício, por muito que brilhe e por mais alto que esteja. Não conta para a solidez da obra. Oxalá sejas como um velho silhar oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te vê. Por ti não desabará a casa. Quando alguém se sente postergado, ferido em detalhes mínimos,
deve pensar que ainda não é humilde de verdade. É o momento de aceitar a sua pequenez e de ser menos soberbo. Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. A ajuda da Santíssima Virgem é a nossa melhor garantia para progredirmos nesta virtude. Maria é, ao mesmo tempo, uma mãe de misericórdia e de ternura, a quem ninguém recorreu em vão. Abandona-te cheio de confiança no seu seio materno. Pede-lhe que te alcance esta virtude da humildade que ela tanto apreciou. Não tenhas medo de não ser atendido, pois Maria a pedirá para ti a esse Deus que exalta os humildes e reduz ao nada os soberbos. E como Maria onipotente junto do seu Filho, será ouvida com toda a certeza. Depois de considerarmos os ensinamentos do Senhor e de contemplarmos o exemplo humilde de Santa Maria, podemos acabar a nossa oração com esta súplica: Senhor, tira a soberba da minha vida. Destrói o meu amor próprio, este desejo de me afirmar e de me impor aos outros. Faz com que o fundamento da minha personalidade seja a identificação contigo.